Boa noite, seja bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite, o convite da Rotuno, para fazer essa live hoje sobre esse tema que é super quente, que todo mundo tem interesse, que são os vistos de habilidades extraordinárias e especiais. E também a gente falar sobre esse projeto de lei que está no Senado para aprovar mais 40 mil vistos desse gênero para profissionais de saúde. Pessoal, o Mark, ele é sócio da Piquet Law Firm, que é parceira exclusiva da Rotuno lá nos Estados Unidos. A Rotuno, como vocês sabem, trabalha com soluções migratórias e nós temos a Piquet Law Firm como referência nossa para atendimento dos nossos clientes nos Estados Unidos. Então, estou muito feliz de fazer essa primeira live com vocês, que é um escritório do meu coração, né? Já trabalhei aí, então sou muito feliz. E o Mark, ele é advogado no Brasil e nos Estados Unidos, e além disso, ele tem uma bagagem assim incrível com relação à imigração, porque ele passou pelas 3 maiores agências de imigração dos Estados Unidos na carreira dele, que são o CPB, Customs and Border Protection, USCIS e ICE. E para quem não tem familiaridade com esses nomes, que eu mesma não tenho todos os conceitos na minha mente, eu queria pedir para o Mark explicar para a gente o que são essas agências e o que elas trouxeram, né, de conhecimento para ti nessa área de imigração. Olá, boa noite, Gabriela. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Eu acho que esse tema aí de imigração é sempre um tema da vez, está sempre acontecendo alguma coisa para a imigração aqui, para vir para os Estados Unidos. Então, muito obrigado pelo convite e obrigado pela introdução. Realmente, eu comecei minha carreira aqui nos Estados Unidos na área de imigração, no governo federal. Trabalhei no Departamento de Segurança Nacional, que é o Department of Homeland Security, e dentro do departamento seria basicamente o Ministério da Segurança Nacional, um equivalente no Brasil, e dentro de um ministério existem as agências que controlam certas partes do governo. Tem 3 agências principais no governo federal, dentro do Departamento de Segurança Nacional, que é o Customs and Border Protection, que é a Polícia de Imigração e Fronteira, que cuida de todos os aeroportos, todas as fronteiras secas com o México, com o Canadá. E é aquele pessoal, quando você vem visitar os Estados Unidos, quando você passa pelo aeroporto, é aquele primeiro oficial que você vai encontrar. E onde ele... Todo mundo teme quando chega nos Estados Unidos, se aquele carimbo vai no passaporte ou não. Eu acho que o pessoal vem sempre com aquela apreensão: eu vou ser enviado para a salinha, para uma inspeção secundária. Então, eu entrei no governo federal, sendo policial federal de imigração e fronteira. Você vai para uma academia de polícia federal, aquela parecida com o que você vê nos filmes mesmo. Eu fiquei lá 6 meses aprendendo tiro, armas, imigração, lei de alfândega, e trabalhei no aeroporto de Miami por um bom tempo. Ali você aprende muito sobre admissibilidade da pessoa quando ela está vindo para os Estados Unidos, se ela tem o visto compatível com a intenção dela naquele momento nos Estados Unidos, se ela já teve alguma violação no passado. Tudo isso a gente investiga. Então, eu trabalhei por um bom tempo no aeroporto de Miami. Depois disso, eu saí e fui trabalhar na outra agência do Departamento de Segurança Nacional, que é o USCIS, United States Citizenship and Immigration Services, que cuida tanto da parte das petições, como as de EB1, o E2, que julga esse tipo de pedido de vistos para os Estados Unidos. Eu fui também oficial de asilo político e refugiados. Eu ouvi os pedidos de asilo de refugiados para os Estados Unidos e determinava se eu ia conceder ou se eu ia recomendar para um juiz de imigração
para o juiz decidir o que fazer com aquele pedido de asilo político. E depois disso eu fui selecionado para ser promotor de imigração. Eu acho que seria a agência mais temida de imigração nos Estados Unidos, que é o ICE, é o Immigration and Customs Enforcement. É o famoso, quando o pessoal, principalmente os hispanos, falam lá migra, eles estão geralmente se referindo ao ICE, quando eles chegam para dar batida nos lugares, inspeção, para ver se todo mundo está documentado. É isso. E no ICE eu fui promotor. Depois que uma pessoa, pela polícia de imigração, pela polícia do ICE, por exemplo, é colocada no processo de deportação e ela tem o direito, às vezes, de ir para frente de um juiz de imigração, eu era aquele advogado, promotor do governo, representando o governo no processo de remoção. Era um mini tribunal, com o juiz, o advogado de defesa do imigrante e o advogado de defesa do imigrante e o promotor, no caso, eu estava lá representando o governo. Então, foi essa minha passagem pelo governo federal. Bacana, uma experiência muito rica, né? Então, como acho que tu, né, agora está do outro lado da moeda, que é representando o pessoal que tem desejo de migrar e conhecendo os meandros da imigração, né? Saber como a imigração julga os processos, eu tenho certeza que esse conhecimento que tu aprendeu é utilizado hoje, né, em prol dos clientes para aplicação de vistos. Sim. É verdade, eu tive essa oportunidade de ver como funciona lá dentro, como um oficial de imigração pensa, o que o oficial de imigração gosta de ver num caso, como o caso deve ser bem preparado por um advogado para convencer aquele julgador. Então, isso foi muito importante para a minha carreira, me trouxe essa experiência e eu trago essa bagagem comigo para agora defender meus clientes no lado bom da força. Bom, então olha, como vocês podem ver, pessoal que está nos assistindo, estão em boas mãos, vão receber conteúdo hoje muito relevante para saber como fazer imigração para os Estados Unidos. Hoje vamos vamos focar mais na questão dos vistos de habilidades especiais e extraordinárias. Quem sabe numa outra oportunidade o Marco volta para falar de outros vistos. Ele vai dar uma pinceladinha agora no início sobre como as formas mais usuais de fazer a imigração para os Estados Unidos. Como teve gente que entrou depois da apresentação, eu quero só deixar aqui o tema da noite, que é vistos de habilidades extraordinárias especiais, EB1 e EB2, para quem já está familiarizado com a nomenclatura, e o projeto de lei do Senado, que está para aprovar 40 mil vistos extras para profissionais de saúde. Então, esses são os tópicos que nós vamos abordar agora à noite. Também vamos abordar a questão das restrições de viagem para os Estados Unidos para brasileiros, e não só para brasileiros, é importante dizer. E também vamos abordar a questão da restrição de imigração que o Trump propôs. Marcos, se tu me permitir, me dá liberdade, a gente recebeu uma pergunta do Eu14 Floripa, justamente perguntando quando nós vamos poder ir. Então, se a gente pudesse só trocar a ordem e falar sobre essa questão do impedimento dos brasileiros viajarem, acho que é bacana a gente começar por isso, que é o tema quente. Tá bom. Então, o Trump, esse final de semana, emitiu essa ordem executiva proibindo viagens do Brasil para cá a partir de hoje à noite, às 11h59 da noite, horário dos Estados Unidos, entra em vigor essa ordem executiva. Na verdade, essa ordem não é contra a nacionalidade brasileira, ela é contra a região geográfica, onde está acontecendo o maior número de incidências do vírus. Então, por exemplo, uma pessoa está no Brasil agora e ela não é brasileira, não é cidadão brasileiro, cidadão italiano que esteja passeando no Brasil nesse momento e queira vir para cá. Se ele entrar se ele entrar amanhã,
ele ficaria restrito de entrar nos Estados Unidos porque ele esteve no Brasil nos últimos 14 dias antes da entrada dele. Então, que fique bem claro que não é uma decisão contra uma cidadania, não é para punir brasileiros, é uma região geográfica que tem incidência, os números estão mostrando que está com uma incidência um pouco elevada de casos do vírus. Então, a partir de hoje à noite, 11h59 da noite, as pessoas que embarcarem em voos saindo do Brasil e o voo está marcado para sair 11h50 da noite e chegar só amanhã de manhã, essas pessoas vão poder entrar, porque embarcaram em um voo que já estava programado para sair antes das 11h59 da noite. Essa decisão, essa ordem, não tem prazo de validade. A gente sabe que é uma coisa temporária, então, quanto mais rápido o Brasil conseguir diminuir essas taxas de incidência do vírus, mais rápido as chances de parar com esse impedimento de voos vindo do Brasil para cá. E não se aplica, lembrando que não se aplica a cidadãos americanos, não se aplica que estão hoje no Brasil, queiram vir para cá, não se aplica a quem tem um green card que está no Brasil e quer vir para cá. E tem uma série de outras isenções, pais de cidadãos americanos, esposa de cidadão americano que não são cidadãos americanos, estão no Brasil, podem vir para cá. Então, existe uma série de isenções aí nessa regra. E o esclarecimento para o pessoal, né? Saber que tem ainda algumas exceções, saber que não é algo contra o Brasil em si, né? Mas há países que têm foco de Covid. E também que não adianta fazer manobras de querer sair do Brasil e ir para outro país, porque mesmo assim vai ter que fazer esses 14 dias de quarentena, né, Marco? Acho que não tem como fazer essa questão de voar para outro lugar, né? A pessoa teria que fazer um malabarismo aí. Primeiro, achar algum país que os Estados Unidos não colocou esse impedimento, ir para esse país, ficar lá no mínimo 14 dias antes de tentar vir para cá. Então, bem mais trabalhoso. Então, eu recebi assim, um comunicado hoje do escritório da Piquet realmente falando, né, que não foi só os Estados Unidos que fecharam as fronteiras, tiveram mais um monte de países que fecharam para o Brasil e para outras nacionalidades. Que os Estados Unidos fechou também para a China, Irã, Reino Unido, União Europeia. Exato. Os Estados Unidos fechou fronteira com o vizinho, o Canadá, fechou com a Europa, com o maior parceiro histórico dos Estados Unidos, o Reino Unido. Então, assim, não foi uma punição apenas para o Brasil, não foi em termos de punição, foi para proteger mesmo os cidadãos americanos de começar de novo uma incidência grande de vírus aqui no país. E eu acho que então esse tema já vai de encontro com o próximo tópico, que é a questão desse banimento de imigração, né? Que o Trump propôs também com uma medida protecionista dos Estados Unidos. Eu acho que vale tu explicar isso para o público, né? De que as pessoas entendam que o que os Estados Unidos quer fazer é proteger o seu interesse nacional, como nós também fizemos algumas medidas nesse tempo de pandemia. Então, se puder falar um pouquinho sobre isso. Sim. Então, a gente tem que entender que existem dois tipos de ordem executiva. Uma visando a saúde, que foi essa que foi implementada no Brasil, por exemplo, que já tinha sido implementada para os países europeus, e uma outra que visa proteger o mercado de trabalho americano, né? Que foi uma decisão que saiu, acho que mês passado, um pouco mais, suspendendo a emissão de green cards para pessoas que estejam fora dos Estados Unidos por 60 dias. Então, esse prazo, devido ao alto número de desempregos que começou a acontecer aqui por conta do Covid, muitas empresas não estão podendo operar, apesar de vários estados já estarem começando a reabertura da economia. Isso causou uma demissão de muitas pessoas. Então, visando proteger
o mercado de trabalho americano, para dar mais oportunidade de trabalho ao cidadão americano. Ele suspendeu por 60 dias a emissão do Green Card para as pessoas que estejam fora dos Estados Unidos, aqueles que estão aqui dentro, que já teve uma petição aprovada, está aqui dentro, poderia receber o visto de residência permanente. Então, mas isso é temporário, são 60 dias. Um pedido, por exemplo, que você vai dar entrada, imaginamos um pedido de EB2 por interesse nacional. Esse processo, quando você dá entrada, ele pode levar 6 meses a 1 ano para ser julgado. Então, você pode enviar um processo hoje, apesar da suspensão de emissão do Green Card, a pessoa pode, a imigração está funcionando normalmente, só não está fazendo entrevista cara a cara, mas julgando papelada, processos eletrônicos, está acontecendo normalmente. Então, esse pedido, por exemplo... Isso é importante, Exato. Essa petição, por exemplo, de um EB2 através de interesse nacional, ela é toda feita documental. Você manda documento para a imigração analisar e, para isso, não tem suspensão. Ela vai receber o seu processo e vai começar a trabalhar nele de imediato. Imaginamos que leve 6 meses para ser aprovado. No tempo, e foi aprovado daqui a 6 meses, você vai poder receber o Green Card, porque esse período de 60 dias já vai ter acabado. Então, pessoas que estão interessadas em iniciar um processo podem iniciar sem problemas, que não tem impeditivo do governo nesse momento. Então, acho bem importante esclarecer, porque às vezes as pessoas podem ter entendido um pouco mal essa suspensão, entendido que não podem fazer pedidos de visto. Então, acho que vale a pena para quem quer começar a se organizar para fazer vistos, como tem aí um tempo razoável de processamento, podem se organizar. Então, vamos entrar aí já, né, no tema principal da noite, que é falar sobre os vistos de habilidades extraordinárias e especiais, como eles funcionam, qual é a diferença entre habilidades extraordinárias e habilidades especiais e quais são os requisitos para as pessoas poderem se candidatar, se habilitar para esse visto. O tópico agora vai ser falando das maneiras de migrar para os Estados Unidos, né? As mais comuns, assim, que quando as pessoas perguntam, geralmente tem através de família, você tem algum parentesco com um cidadão americano, você casa com um cidadão americano, uma cidadã americana, ou seus pais são cidadãos americanos, querem aplicar para você. Então, existem os processos através de família, que são os family-based. Se você não tiver um parentesco com alguém americano... Meu dia chegar, viu? Minha filha americana está esperando meu dia chegar. Quando ela tiver 21 anos, ela vai poder aplicar para você. O interessante, só para fazer um parênteses aí, que foi mais ou menos o meu caso, parecido com o de sua filha. Meus pais foram imigrantes em Nova York. Eu nasci em Nova York, mas fui criado no Brasil. E depois, quando eu já tinha idade para poder aplicar para os meus pais, eu apliquei. Na época, eles não tinham Green Card, imigrantes tentando a vida aqui nos anos 60, começo dos anos 70. E hoje, meu pai já é cidadão, minha mãe tem Green Card. Meus irmãos, por causa disso, ou seja, tudo através de família. Meus irmãos, eu passei para os meus pais passaram para os meus irmãos. Então, assim, é um investimento, né? Sim, é um investimento a longo prazo. Eu pensei no longo prazo, mas vamos lá, né? Exato. E outra forma, se você não tem parentesco, uma forma muito utilizada, mas que infelizmente nem todo mundo tem essa oportunidade, é através de uma oferta de trabalho de uma empresa americana. Um empregador americano deseja contar com o trabalho de um estrangeiro, essa empresa vai iniciar um processo para tentar a contratação desse estrangeiro. Então, é um processo complexo, ela tem que demonstrar para o... Oi, Guilherme.
tem que demonstrar para o Departamento de Trabalho que a contratação desse estrangeiro não vai afetar o mercado de trabalho americano. E uma coisa que tem que levar em consideração é que quem comanda as ações nesse tipo de petição, através de uma empresa, uma oferta de trabalho, é a empresa. Então, se no meio do caminho a empresa desistir de contratar aquele estrangeiro, não tem nada que ele possa fazer, ele teria que buscar outras maneiras de migrar para os Estados Unidos. Outras formas são através dos investimentos, né? São os investidores nos Estados Unidos. Tem os investidores que fazem investimento que vão levar a um green card, um visto de residência permanente, que é o EB5, mas que requer investimentos aí de $900 mil ou 1.800.000. É muito dinheiro, então, obviamente que nem todo mundo qualifica para isso, ou não tem os meios para isso. E aqueles que têm alguma nacionalidade, como a italiana, que eu sei que a Rotuno aí faz com excelência esse tipo de processo para a obtenção de cidadania italiana, a pessoa ela pode pleitear um visto E2. O E2 é um visto de não imigrante, ou seja, ele não te dá o green card, mas te dá o direito de morar, trabalhar para aquela empresa, para aquele negócio seu nos Estados Unidos. Então, algum país, se você tiver uma cidadania com algum país que tenha esse tratado com os Estados Unidos, o Brasil, infelizmente, não faz parte, a Itália é um país, vários países europeus, Portugal ainda não, fazem parte desse tratado. Mas Portugal tá fazendo tá um projeto, né? Eu estou torcendo, eu como cidadanias europeias estou torcendo. Eu vou fazer vou te interromper só um pouquinho, porque tem um convidado nosso que ele está perguntando algumas vezes sobre o E2. Então, já que a gente abordou o E2, se pode dizer, ele está perguntando se, mesmo com a restrição, ele pode fazer a aplicação aí do visto E2, a petição do E2. Sim. Ele falou assim, então, a imigração está trabalhando normalmente para enviar o pedido de E2, eu 14 Floripa. Sim, está trabalhando normalmente. Como eu disse, a imigração não parou de julgar os casos. O que vai acontecer é, por exemplo, se você tivesse que ir até um consulado brasileiro para ter a sua entrevista, para receber o E2, enquanto o consulado não tiver marcando as entrevistas por causa do Covid, aí depende da situação de cada país. O consulado americano em cada país vai analisar a situação do vírus naquele país para determinar, tudo bem, nossos funcionários vão poder fazer entrevistas sem perigo para ninguém, e naquele momento ali você poderia receber seu visto normalmente. E a restrição de emissão não se aplica a vistos de não imigrante, né? Então, o E2 é um visto de não imigrante. O L é o visto de não imigrante. Então, o O é um visto de não imigrante. Tudo que dá direito a trabalhar nos Estados Unidos, o privilégio de trabalhar nos Estados Unidos, mas que não foi afetado pela restrição. Então, acho que a gente esclareceu aí a dúvida e vamos dar sequência aí dos principais vistos de imigração, né? Você estava falando do E2. Tá. Falando do E2, então o E2, diferente do EB5, que precisa aí de quase $1 milhão de investimento, o E2 não existe um limite determinado, você não tem que fazer um investimento mínimo, você tem sim que fazer um investimento compatível com o tipo de negócio que você vai abrir nos Estados Unidos. Então, se seu plano de negócios diz que você vai, seu negócio para começar a operar precisa de $200 mil, que você tem esse dinheiro para investir nos Estados Unidos. Então, não existe um mínimo. O investimento tem que ser aquele que vai gerar mais que a simples renda de pagar o salário da pessoa que está recebendo o E2. Então, no seu pedido tem que ficar claro isso, que o seu projeto nos Estados Unidos não vai ser apenas marginal, vai ser uma coisa que vai gerar
mais do que apenas para a subsistência da sua família aqui nos Estados Unidos. Substancial, né? Que a legislação fala, né? Seria um investimento substancial, que o substancial é que eles falam mais ou menos isso, que não é só para gerar a renda para você viver, pagar seu aluguel, fazer seu supermercado. Que aí descaracteriza um pouco a palavra investimento, né, no país, porque você está trazendo para você mesmo, se pagando, né? Então tem essas 3 formas que eu disse, e eu deixei agora mais para o final para falar das cerejas do bolo, né? Que muita gente procura bastante esses vistos, tanto o EB1 quanto o EB2, o EB2 por interesse nacional, porque são vistos em que você não precisa fazer nenhum investimento nos Estados Unidos, você não precisa de oferta de trabalho, ou seja, uma empresa americana não precisa estar fazendo o pedido no seu nome, e você não precisa passar pelo Departamento de Trabalho para mostrar que você não vai estar afetando o mercado de trabalho americano. Simplesmente por sua capacidade técnica, pelo seu currículo profissional, pela sua experiência, você pode, por si só, bater na porta da imigração sem um sponsor, sem um patrocinador para isso, e falar: imigração dos Estados Unidos, veja, eu sou muito qualificado, dá uma olhada na minha petição e, por favor, considere. Ali a imigração pode conceder e dar um green card para a pessoa, para aquele peticionário, para a esposa e para filhos menores de 21 anos solteiro. Então, são os vistos EB1, o EB1A, principalmente, de habilidade extraordinária, que é o visto de Employment Based, ou seja, na categoria de emprego. Eu falei lá atrás da categoria de família, agora estou falando da categoria de Employment Based, que é a primeira preferência. Ou seja, os Estados Unidos dão uma preferência maior a esse tipo de profissional, que tanto na área de atletismo, na área de negócios, na área das ciências, se a pessoa conseguir comprovar que ela está no topo da carreira dela, comparando com a maioria, ela tem grandes chances de conseguir um visto por habilidade extraordinária. Como que ela compra? Bem bacana, né? Porque às vezes as pessoas só têm em mente esses outros vistos que tu citou no início, né? $900.000, que são os antigos 500 mil. Deve ter gente que está nos assistindo que nem sabe que mudou o valor, ficou mais salgado. O E2 para cidadanias outras que não brasileira. E o EB1 e EB2 vem aí para... A gente quer informar, né? Nosso intuito aqui, acho que com a live, é informar que muitas pessoas nem sabem que tem esse direito e podem buscar um green card sem investimentos tão vultuosos. Eu te interrompi também para falar o seguinte: vamos explicar que o EB1 e o EB2 estão disponíveis para várias profissões, porque tem uma pessoa perguntando se para biomedicina tem algum projeto de EB2, mas na verdade o EB2 está para todas as profissões, né? A lei aí que quer aprovar mais vistos excedentes para profissionais de saúde é excedente, ainda existem vários vistos, vários mil disponíveis para qualquer profissão. Então a SAD-CF perguntou para gente sobre biomedicina, o Marco vai falar que várias profissões podem fazer aplicação para o EB1 e EB2. Exato. Várias profissões, como a Gabriela mencionou, estão no EB1, vai quase todas as áreas, vai a área de educação, a área do mundo dos negócios, empresários, área de saúde, desde que a pessoa consiga comprovar que ela está no topo da carreira dela, ela é um excelente candidato para receber um visto, tanto o EB1 quanto o EB2. Como a Gabriela, vou falar um pouquinho mais para frente, mas esse projeto de lei de conceder 40 mil vistos adicionais aos 140 mil que todo ano tem nos Estados Unidos, ou seja, todo ano fiscal, que vai de fiscal da imigração dos Estados Unidos, que vai de 1º de outubro de um ano a 30 de setembro do ano seguinte. Todo ano
são disponibilizados 140 mil vistos, sendo aproximadamente 40 mil para EB1 e 40 mil para EB2. Tá? Dentro desses, qualquer profissão pode aplicar. O projeto de lei de adicionar 40 mil a mais seria para médicos e enfermeiros, ou seja, 25 mil para enfermeiros e 15 mil para médicos, além dos 140 mil. Então, Realizariam 180 mil, que é um volume grande. Eles chegam a ser é, preenchidos todos por ano? Então, o que acontece, esse projeto de lei, ele faz justamente isso. Eles não estão criando vistos adicionais. O que eles estão fazendo é voltando 3 décadas para trás e analisando quantos vistos deixaram de ser emitidos. Dos 140 mil, às vezes sobram 5 mil esse ano, 7 mil no ano seguinte. Então, o que eles estão fazendo é uma repescagem. Voltar lá atrás, vamos recapturar todos esses vistos que não foram usados, tá? Nas últimas 3 décadas. Estima-se que tem mais de 200 mil vistos que não foram usados nessas 3 últimas décadas. Então, eles estão pegando 40 mil, ou seja, ainda teria 160 mil se eles quiserem aprovar mais, pegar esses 40 mil e designar para médicos e enfermeiros. Então, é um projeto de lei bastante interessante que vai visar melhorar bastante a saúde dos Estados Unidos. E é o projeto de lei que ocasionou essa nossa live, porque a gente percebeu assim uma procura muito grande dos profissionais de saúde, médicos e enfermeiros aqui na Rotuno, para saber dessa questão, né, de como ir para os Estados Unidos, porque vamos combinar que os Estados Unidos é a vedete do brasileiro, né? O brasileiro tem esse gosto e essa afinidade muito grande, principalmente por Miami e Flórida. E a gente sentiu que o pessoal ficou muito interessado, então a gente convidou o Mark essa noite para falar sobre os vistos EB1 e EB2. Não vou te interromper, pode continuar. Continua no projeto de lei? O que você acha? Não, acho que vamos falar sobre. Aqui alguém ficou bem feliz quando a gente falou vamos falar sobre a cereja do bolo, então acho que o pessoal está bem animado para entender os requisitos, a diferença do EB1 e do EB2. Oi, Abner, tudo bem? Meu cliente querido. Vamos lá, tem gente perguntando de fisioterapia. O pessoal que entrou na live agora, vou só recapitular rapidinho. Mark é advogado no Brasil e nos Estados Unidos, sócio da Piquet Law Firm, que é um escritório nosso parceiro aí de longa data para vistos americanos, imigração, real estate, enfim, eles fazem uma assistência jurídica de ponta nos Estados Unidos e ele trabalhou nas principais 3 agências de imigração dos Estados Unidos. Ele explicou no início da live, a gente agora não vai repetir, a live vai ficar gravada, vai ficar disponível em todos os nossos canais, Instagram, YouTube, então depois quem perdeu pode pegar a explicação. Marco, contigo. Sim, então, falando um pouco rapidamente aqui dos requisitos para o visto EB1, que é o de habilidade extraordinária. Ele está disponível para, como eu disse, pessoas na ciência, nas artes, atletismo. Se a pessoa conseguir comprovar que tem 3 de 10 requisitos disponíveis, ela pode ser um grande candidato a um EB1. Os requisitos, rapidamente, para não ficar muito maçante, a pessoa ter premiação ou reconhecimento a nível nacional. A premiação que ela ganhou é uma premiação na área dela de atuação nacional, porque pessoas está aberta para o país, não só ali para, sei lá, para a região do Rio de Janeiro, só os cariocas que podem competir ali para receber aquele prêmio. Então, se a pessoa tem premiação ou reconhecimento a nível nacional, ela teria um critério. Se a pessoa é membro de associações profissionais na área dela, e essas associações ela tem uns critérios para admitir algum membro, esse seria um segundo critério. Terceiro critério... Advogados, inscrições de ordem, isso? Não, seria mais do que isso, porque seria... vamos imaginar que dentro da advocacia ainda tenha algumas outras associações profissionais, ou seja,
profissionais constitucionalistas. Aí tem uma associação dos constitucionalistas brasileiros. Essa é uma associação. Tá? E para ser membro dessa associação exige que um membro, por exemplo, tenha publicado no mínimo 3 artigos em jornais jurídicos. Então, é mais nesse sentido. Conselho de classe vai ser mais para o EB2, não para o EB1. Perfeito. Tá? Ter, por exemplo, material... Obrigado, Ricardo, meu cliente aí. Ter material publicado sobre a pessoa, contando... Tem alguma matéria que fala... o Ricardo, por exemplo, é um que tem um engenheiro de ponta no Brasil, em que ele tem matéria falando do novo tipo de blocos para construção que diminuiu bastante o preço da construção, a velocidade em que se constrói. Então, se a pessoa tem alguma matéria publicada falando dele ou dela, pode ter esse critério. Por exemplo, ter sido convidado para julgar trabalho de outros profissionais. Então, principalmente o pessoal na área acadêmica aí está sempre julgando banca de monografia, de PhD, de mestrado, está sempre fazendo o peer review, julgamento ali dos artigos que mandam para ser publicado numa editora e alguém revisa esse artigo e fala, pode mandar que o artigo é bom. Então, se a pessoa faz esse tipo de análise, ela pode levar a esse critério. A pessoa, por exemplo, que desenvolveu algum trabalho considerado original, uma metodologia nova, que teve algum impacto ali para a área dela, para o meio dela, ela pode também ter esse critério. Agora é diferente, ter autoria, ter artigos, livros publicados de sua autoria. Esse é um outro critério. Ter trabalhado, feito palestras, exibições artísticas, ter exercido um papel crítico ou de liderança numa organização distinta, isso também conta. Se o seu salário ali está acima da média dos profissionais da sua área ali, e se você teve sucesso comercial na sua área de atuação, desses 10, se você tem 3 fortes, você é um grande candidato a ter um green card na primeira preferência da imigração, que é o Employment Based, por habilidades extraordinárias. Então, parabéns para aqueles que tiveram vistos aprovados através da habilidade extraordinária, como o caso, por exemplo, do Cláudio Paunago, que nos assiste aí. Então, 3 de 10, não, até que não são tantos itens, mas são itens muito valiosos, né? Que demonstram a questão de ser um profissional de ponta, né? Acredito que não sejam todas as pessoas que conseguem cumprir os requisitos, e por isso que daí tem o EB2, né? Que vão ter requisitos mais leves. Mas eu acho que vale a pena tu falar sobre a questão de que o EB1 ele tem um processamento mais rápido e, né, assim, ele é mais curto, porque a pessoa é muito especial, muito extraordinária, então os Estados Unidos têm muito interesse nesse talento, e explicar que tem até como pagar, acho que uma taxa para esse processo ser acelerado, né? Então acho que é bacana a gente falar sobre esse ponto para quem qualifica. Exato. O EB1, por ele ser um visto tão especial, a imigração criou um fast track, né? Como se diz, um atalho, onde a pessoa ela vai poder pagar uma taxa extra. Hoje essa taxa é de $1.440 e ter seu caso julgado em até 15 dias. Então, o julgador, não que ele vai aprovar seu caso em 15 dias, ele vai julgar o seu caso em 15 dias. Ao invés de passar pelo rito normal, que poderia levar até 1 ano, o interessado ele pode ficar sabendo como a imigração está vendo o caso dele em 15 dias. Então, esse tipo de processamento premium não está disponível para o EB2 National Interest Waiver, por exemplo.
Então, o EB2 ele vai ter que esperar o rito normal. Um mês e meio atrás, 2 meses atrás, o EB2, o próprio site da imigração dizia que o tempo de processamento para um EB2, National Interest Waiver, poderia levar de 8 meses a 14 meses. Tá? Hoje, se você entrar no site da imigração, você vai ver que de um mês para cá, um mês e meio para cá, que esse tempo de processamento baixou de quase 14 meses para 4 a 6 meses. Perfeito. Então, não, por favor. Bom. Então, tem um monte de perguntas aqui entrando sobre a questão, se é para minha profissão. Então, a pessoa vai perguntar, produtor musical, fisioterapia. A gente falou no início da live que esses vistos são disponíveis para qualquer tipo de profissão, desde que a pessoa tenha seu devido destaque na sua área de atuação. Inclusive, para quem não tem formação, o Marco vai falar sobre isso, para quem é empreendedor, também existe essa possibilidade, porque esses vistos, eles enaltecem os grandes profissionais, as pessoas que se destacam no meio das suas atividades profissionais. Não é isso, Marco? Perfeito, Gabriela, isso mesmo. Tem gente falando, tá perguntando se tu atende nos Estados Unidos inteiro. O nosso escritório é em Miami, no estado da Flórida. Somos advogados no estado da Flórida. Porém, como a imigração ela é considerada lei federal, eu posso ter cliente de qualquer estado americano, não tem impedimento. Aqui nos Estados Unidos, ela é bem dividido com relação à lei do estado. Então, imigração é lei federal. O advogado licenciado em qualquer estado pode advogar sobre questões federais. Então, vamos seguindo aí, que eu peguei o teu gancho para falar das profissões, né? O pessoal estava perguntando muito se qualquer profissão pode fazer aí o pedido de EB1 e EB2. Acabei te interrompendo com relação ao final aí da explicação dos requisitos. Tá. Sim, qualquer profissão pode qualificar. O que tem que ficar claro é que você está no topo aí da sua carreira, que você é um profissional diferenciado. Então, por exemplo, para o EB1, ciências, artes, educação, atletismo. Para o EB2 é parecido, só não entra o atletismo no EB2. Então, se a pessoa for um atleta de ponta, ela teria que tentar optar por um outro visto, provavelmente um EB1, por exemplo. Então, geralmente, atleta, quando ele tenta algum visto, é porque ele já está num nível diferente aí no país dele, no Brasil, por exemplo, e ele provavelmente qualifica para um EB1. Então, voltando ao tempo de processamento rapidinho aqui do EB2, a imigração baixou no site dela para 4 a 6 meses de julgamento da petição que demonstra sua elegibilidade, que demonstra sua experiência. Se a imigração vai trabalhar nesse tempo, ainda a gente não sabe, porque é uma coisa nova. Então, a gente, lembrando sempre que imigração é funcionalismo público, e funcionalismo público, apesar dos Estados Unidos estar anos-luz no Brasil, ainda é funcionalismo público. Então, se eles vão cumprir esse tempo que está no site deles, a gente espera que sim, mas ainda a gente não dá para precisar. Mas, via de regra, 8 meses a 14 meses, um processo de EB2, você pode saber o que está acontecendo no seu caso. Mas aí, só para esclarecer, vem o julgamento dessa petição nesse prazo e aí a pessoa vai estar habilitada para ir viajar aos Estados Unidos, começar a sua vida? Como é que funciona esse trâmitezinho? Então, aí esse tempo que eu falei é para o chamado a petição I-140, que é a petição que vai levar todas as suas evidências do tipo de profissional que você é. É ali que tem a sua elegibilidade. Se você cumpre aqueles requisitos do visto pleiteado, EB1 ou EB2, e se a imigração fala, olha, esse cara é bom, ele merece ter uma petição aprovada. Essa petição, ela sendo aprovada, ela te reserva
um visto de residência permanente. Se você estiver no Brasil esperando pelo resultado, a imigração aqui vai comunicar com o Departamento de Estado americano no Brasil, através do NVC, que é o National Visa Center, e vai fazer essa transição informando o consulado, olha, essa pessoa tem um visto EB1 ou EB2 aprovado para ela. Comece o processamento aí. Então, esse outro prazo consular pode levar 6 meses, 8 meses, dependendo de como o consulado está trabalhando naquele momento. Tá? Então, se tiver uma... Mas a pessoa já tem um visto reservado para ela. É questão de ir lá, pegar ou não. Aí, nesse momento, a imigração ela investiga o consulado, né? O governo, investiga se a pessoa não tem crimes, não cometeu nenhuma violação imigratória no passado. Essa na segunda etapa. Então, juntando a primeira etapa, que é da elegibilidade, com pegar o visto no consulado, esse processo todo pode levar aí 1 ano e meio a 2 anos para a pessoa pegar o visto no passaporte, vir para cá com visto de residência permanente para poder morar e trabalhar normalmente aqui. Falando sobre o EB2, de interesse nacional, muitas pessoas que a gente chama de prima facie eligibility. Elegível, na primeira impressão, a pessoa é elegível, tá? Que ela atinge os requisitos mínimos necessários para aquele visto. Então, várias profissões, desde dezembro de 2016, onde teve uma jurisprudência, uma decisão da própria imigração, uma decisão administrativa. Imigração é direito administrativo. Então, teve uma decisão chamada Matter of Danassar, que seria o caso de Danassar. Danassar foi um profissional que passou pelo sobrenome de um profissional que passou pelo visto EB2. Então, ali mudou o curso do EB2. Abriu-se as portas para uma infinidade de casos, pessoas que antigamente não se qualificavam, a partir de dezembro de 2016, passaram a se qualificar, abriu a porta para várias profissões, tanto para pessoas com um grau avançado, quanto para pessoas sem diploma, desde que ela seja boa na área dela. Então, os requisitos para um EB2, lembrando que o EB2 você não precisa fazer investimento nos Estados Unidos, você não precisa de um empregador fazendo uma oferta de trabalho, simplesmente você é qualificado para isso. Você é um profissional de ponta e sua proposta, o que você vai fazer aqui nos Estados Unidos, ela tem interesse do país. A nação gostaria de contar com o seu trabalho aqui. Então, para o EB2, os requisitos objetivos, você tem que demonstrar que você tem um grau avançado, um advanced degree, ou o que você tenha, não ou que você seja um estrangeiro de habilidade excepcional, diferente do EB1, que é habilidade extraordinária. Então, no caso do EB2, o que é um grau avançado? Grau avançado é ter um PhD, um mestrado ou um bacharelado com no mínimo 5 anos de experiência progressiva na sua área de formação pós-bacharelado. Tá? Se você tiver isso, você já qualifica, você já passa o critério objetivo. Se você não tiver um grau avançado, aí você pode tentar pelo critério do habilidade excepcional. Habilidade excepcional, um pouco parecida com a análise do EB1, porque ela tem 7 critérios na habilidade excepcional, e você tem que demonstrar que você tem no mínimo 3 critérios desses 7. Tá? Os critérios é você... por exemplo, você não tem um bacharelado, você não tem um mestrado, você não tem um PhD, mas você fez muitos cursos profissionalizantes, você recebeu muitos certificados,
na sua área. Você, às vezes, é um cara técnico ali e você está sempre fazendo cursos. Então, esse primeiro critério, demonstrar que você tem cursos ali na sua área, certificados, diplomas na sua área técnica ali. Que você tenha pessoas, outros profissionais de grande gabarito que possam atestar que você teve feitos significativos, que você contribuiu significantemente para uma área, para uma empresa de destaque, que você tenha no mínimo 10 anos de experiência comprovadas na sua área, que você seja membro de associações profissionais, aí sim entra o conselho de classe, aí, a OAB, acho que o CREA, né? Vários outros aí. Enfim, os médicos. Então, esse aí entra. Então, se a pessoa tiver 3 critérios desses 7, mesmo ela não tendo um grau avançado, ela poderia qualificar pelo critério objetivo de habilidade excepcional, tá? Aí vamos imaginar que ela passou por esse primeiro crivo. Agora vem o outro crivo, que foi o Medal of Dana-Sah, o caso de Dana-Sah que criou, que é você demonstrar que o que você vai fazer aqui, seu projeto nos Estados Unidos, é de importância nacional. Então, por isso é importante ter um advogado experiente para fazer esse trabalho junto com o cliente. O cliente, obviamente, ele tem as ideias dele, o que ele pretende fazer no país, e dali elaborar um plano profissional, um plano de carreira, para demonstrar que o que ele vai fazer aqui é importante. Então, para qualquer área, isso vale. E também demonstrar que a pessoa está bem posicionada para alavancar esse projeto dela aqui nos Estados Unidos. Não adianta a pessoa falar, olha, eu vou para os Estados Unidos porque eu vou descobrir a cura para uma doença X. Mas essa pessoa, no passado dela, ela nunca trabalhou com pesquisa, essa pessoa, ela nunca trabalhou na área. Então, ela não está bem posicionada para alavancar esse projeto dela. Então, ela tem que não só demonstrar que o que ela vai fazer aqui é de interesse nacional, mas que ela está bem posicionada para fazê-lo. Uma coesão, então, entre o currículo da pessoa e aquele projeto que ela vai desenvolver nos Estados Unidos, correto? Exatamente. E aí eu acho que vale frisar que a gente estava falando, já falou isso, né? Mas a questão não é só a formação, como o Mark falou, os técnicos com bastante conhecimento nas suas áreas podem aplicar, e também os empreendedores, porque os empreendedores, muitos aqui no Brasil, não são formados, né? Não têm diploma, mas têm aí um conhecimento muito vasto na sua área, ou criaram negócios muito, muito importantes, né, para o desenvolvimento da sociedade, e isso permite com que eles façam a aplicação do visto. Exato, bem lembrado, Gabriela. Falar rapidamente aqui dos empreendedores. Um dos pontos do Medal of Dana-Sah e do EB2 é que a pessoa também ela consiga demonstrar que ela não precisa passar pelo crivo do Departamento de Trabalho para conseguir uma certificação laboral. E o empreendedor, porque a certificação laboral, o que ela está falando é uma empresa americana pode contratar aquele estrangeiro porque não está impactando o mercado de trabalho. O empreendedor, ele não está buscando emprego aqui, ele está vindo para investir, para gerar emprego. Então, ele não precisa necessariamente de ter um currículo, assim, um diploma, um grau avançado para isso. Muitas pessoas deixaram, não que deixaram a escola tradicional de lado e buscaram, hoje são grandes empreendedores e desenvolveram negócios magníficos, inovadores, e seriam grandes candidatos aí para um green card através do EB2, por exemplo. Notícia, eu pelo menos recebo um monte de clientes interessados que são empresários e eles fazem uma pergunta muito, muito capciosa sempre, que é a questão, será que eu faço o EB2 ou será que eu faço o E2? Isso porque eu sou especializada nessa questão das duplas cidadanias. Tem gente perguntando aqui, porque ainda vai demorar para cair aqui 20 segundos, se o EB2 já é green card.
O EB2, não, o Green Card é apenas como se fosse uma licença de motorista. É, você já é licenciado a dirigir. Aquela carteira, ela só comprova que você... Aí eu perdi um monte de perguntas aqui da tela, mas graças a Deus o Gustavo e o nosso gerente de marketing colocou aqui no nosso WhatsApp. Então, no final aqui da live, a gente responde as perguntas do primeiro capítulo da nossa conversa. Acho que a gente estava falando sobre, então, o fato dos empreendedores poderem fazer a aplicação, né? Até teve uma pergunta anterior que era uma pessoa falando que trabalha com música gospel, com grupos gospels e gravam isso, e que ele queria saber se ele podia ir para os Estados Unidos por meio desse negócio dele, né? Que ele não gostaria de trabalhar para os outros. Sim, tem que depois analisar melhor que nível que ele está que estágio que ele está desse negócio dele, se ele seria um empreendedor, se ele seria um artista mesmo, né? Se ele canta, se Tipo uma produtora, pelo que eu uma entendi. Mas produtora, se estiver nos assistindo, marca uma consulta, né? Com o exato. Marco ou com alguém da equipe da Piquet, para a gente poder avaliar o caso. Tu estava falando que o Green Card é como se fosse uma habilitação de dirigir. Exato. Antes de você ter essa habilitação, essa carteirinha, que seria o Green Card, você tem que passar por uma prova. Essa prova é o EB2, tá? É nela que você vai mandar as suas qualificações para o oficial analisar e decidir se você está habilitado ou não. Tá? Se ele decidir que você está habilitado, mesmo se você perder a sua carteira, você continua habilitado. Você não vai ter que fazer uma outra prova porque você perdeu a sua carteira de motorista. O Green Card é mais ou menos isso. Você, antes de receber a carteirinha, o Green Card, que é um cartão verde mesmo, depois de muitas décadas, realmente virou um cartão verde. Antes era uma cor bege, uma cor meio parda, e agora virou Green Card. Então, a pessoa, primeiro ela tem que passar na prova, que é o EB2. Passou na prova, recebe o Green Card. Esclarecemos a pergunta da nossa espectadora que perguntou, né, se o EB2 era o Green Card. Não é, mas habilita para ter o famoso Green Card, que é o sonho de tanta gente. A minha irmã avisou que nós estamos com a nossa live gravada no IGTV, graças a Deus, não perdemos então. Flávio Paina está aí nos assistindo, parceiro nosso, tanto da Rotuno quanto da Piquet. E vamos dar sequência aí. Tá ótimo. Nas demais. Eu estava te falando que é uma pergunta capciosa que os clientes fazem no escritório para mim, por a gente ter muito focado em cidadanias europeias, se é melhor aplicar para o E2 ou para o EB1, EB2. E eu sempre respondo que são coisas muito diferentes. Então, eu queria deixar para ti, que é o especialista, falar sobre a diferença desses dois vistos, porque assim, são vistos bastante comerciais aqui no Brasil. As pessoas têm uma intimidade com eles e muitas habilitam para os dois. Sim. Primeiro, a pessoa tem que entender a diferença. Um é um visto de imigrante, que é o EB2, National Interest Waiver, imigrante porque ele vai te levar um green card, e o outro é um visto de não imigrante. O E2, através do investimento, é o visto de não imigrante. A pessoa não recebe o green card, mas ela recebe autorização para trabalhar no negócio dela aqui nos Estados Unidos e morar e trabalhar no negócio indefinidamente, pode ir renovando esse visto enquanto o negócio esteja funcionando operacional. Então, primeiro, para o E2, a pessoa tem que ter uma cidadania que comporte o E2, né? A italiana, por exemplo. Então, quem gostaria de vir por essa via e é qualificado a ter uma cidadania italiana, acho que pode conversar com a Gabriela aí, ela faz esse processo de obtenção de cidadania para depois poder conseguir um visto E2. O E2 ele é um visto que ele é mais rápido para ser julgado. Tá? Então, a pessoa poderia já vir mais rápido para os Estados Unidos.
porém ela tem que ter um projeto de negócio, tem que fazer um investimento substancial aqui, um investimento aí a partir de uns 100 mil, 150 mil, já poderia ser considerado um investimento substancial. Então, tem pessoas que compram uma franquia ou abrem um restaurante, etc. E, assim, não tem qual que é melhor, qual que é pior. São diferentes. O EB2, qualquer nacionalidade. Não precisa ter uma nacionalidade compatível com o Tratado de Comércio e Navegação com os Estados Unidos. Por exemplo, um brasileiro com a nacionalidade brasileira apenas não poderia aplicar por um E2. Ele teria que ter uma outra via, por exemplo, o EB2. Então, o que acontece é as pessoas que qualificam para o E2 e podem fazer um investimento, elas vêm com o E2, começam a fazer o negócio, fica aqui um tempo e depois acaba optando por fazer um EB2, daqui por dentro dos Estados Unidos. Então, e esperar o resultado aqui dentro. Já está vivendo, já tem um negócio próprio, já tem um sustento aqui e acabam fazendo o EB2. Outras pessoas não vão qualificar para um E2, não querem fazer um investimento ou não têm a cidadania e vão direto para um EB2. Fica claro, né, a diferença que um é visto de imigrante, o outro não, o EB2 é visto de imigrante, o E2 não é, né? Então, o E2 ele acaba sendo sempre vinculado a esse negócio, só vai ter a permissão para estar nos Estados Unidos enquanto o negócio existir, enquanto o EB2 a pessoa, né, vai ter o green card, vai ter essa permanência nos Estados Unidos, independente do negócio estar aberto. Eu sempre friso isso com os clientes, que é uma diferença bem grande no meu ponto de vista, e eu sempre falo que se a pessoa tem a intenção de ir para ficar, né, em definitivo, o EB2 talvez faça mais sentido, porque ele já resolve o problema de uma vez só, né? Claro que, como tu estava falando no início da live, o tempo de processamento do EB2 ele pode ser um pouquinho maior do que a vontade da pessoa de já estar no solo americano, e para isso existem outros vistos de base a serem utilizados para ela poder já se mudar com mais velocidade, e o E2 poderia ser uma dessas oportunidades. Verdade. Tem uma pergunta só aqui, Gabriel, que o Valdir Físio perguntou se eu conheço do Schedule A para fisioterapia. Sim, conheço do Schedule A. O Schedule A seria, tradução ao pé da letra, seria tabela A. No início da live, eu falei das maneiras de como se ligar para os Estados Unidos. Uma delas é através de uma oferta de trabalho. E tendo essa oferta de trabalho de uma empresa americana, a pessoa ainda tem que passar por um processo chamado certificação laboral, junto com o Departamento de Trabalho, onde a empresa vai mostrar que ela precisa contratar aquele estrangeiro e que ela não estaria impactando o mercado de trabalho americano contratando um estrangeiro. Ela não estaria deixando de dar... Um cidadão americano não ficaria desempregado porque ela está contratando um estrangeiro. Tá? O Congresso, o governo americano, criou o chamado esquema para duas profissões. Essas duas profissões, que são fisioterapeuta e os enfermeiros, a enfermagem, elas são profissões que estão sempre em necessidade no país e, por isso, eles criaram o Schedule A, onde a pessoa não vai precisar passar por essa certificação laboral, ou seja, não vai precisar demonstrar que ela não está roubando o emprego de um cidadão americano, mas, para isso, ela precisa ter retirado a licença para enfermagem ou para fisioterapia nos Estados Unidos e ela precisa ter uma oferta de trabalho, por exemplo, de um centro médico ou de um hospital. Se ela tiver isso, ela pode dar entrada direto na imigração sem ter que passar pela certificação laboral, que é um processo que demora aí, pode levar até 1 ano. Então, esse é o Schedule A. Uma questão Valdir. simplificada. É bom, vale dizer para o Valdir que a gente aqui trabalha com essa questão da validação dos diplomas para a fisioterapia também, e que o processo para validar a faculdade de fisioterapia, ele é 95% feito online aqui do Brasil. Então, a pessoa pode se preparar. É uma boa, acho que é uma boa informação para os fisioterapeutas que estão nos assistindo. Ótimo. Tem alguém que perguntou também sobre a questão de se
para receber o Green Card depois do E2 é possível. Tá? Do E2, lembrando que E2, pessoal, é o visto de investimento para quem tem outras nacionalidades que não a brasileira. Sim, é possível. Então, a pessoa ela teria que tentar, por exemplo, o EB1 ou o EB2. Então, vai depender realmente da capacidade da pessoa, né? Individual, profissional da pessoa ali. Ele aqui, essa pessoa com E2, já é um empreendedor, já está gerando renda para o país, já está gerando empregos, então poderia, de repente, fazer o processo como empreendedor, o EB2 como um empreendedor. Então, não teria nada que impedisse essa pessoa de fazer essa tentativa. Tem gente perguntando se eu me qualificar para o EB2 National Interest Waiver, devo trabalhar conforme o business plan que foi realizado no processo ou posso trabalhar em outra empresa ou profissão? É, os Estados Unidos, o governo americano, ele, ele parte da ideia de confiar no que a pessoa está mandando. Ele trabalha com que aquilo que aquela pessoa tá mandando é verdade, o intuito dele é aquele mesmo. Então, mas nada impede de a pessoa ter uma mudança de mentalidade. Ela não veio, entrou, teve um projeto profissional para ser um gerente de marketing aqui, teve o EB2 aprovado, começou a trabalhar aqui na área dele, fez o que ele foi planejado, o que ele falou para o governo, mas passou 1 ano e meio, 2 anos, ele viu que aquilo não era para ele e que ele resolveu, sei lá, fazer fisioterapia, por exemplo. Então, assim, não tem nada demais. Obviamente que se você entra e já começa a fazer uma coisa totalmente que não tem relação com o que você disse, aí gera alguma suspeita. Então, aí eu acho que vai de encontro também, até para, né, a gente falou sobre validação de diploma de físio, falar se os médicos, os enfermeiros que se habilitem, que peçam o visto, né, para obtenção do Green Card, se eles vão já poder começar a trabalhar nos Estados Unidos, né? Porque eu acho que o leigo, quando ele lê essa matéria, se existe um projeto sendo votado no Senado. Bom, primeiro é um projeto, gente. A gente tem muita esperança que ele seja aprovado e acreditamos que sim, pela razão de os Estados Unidos estar precisando desses profissionais de saúde. Mas ele vai já estar habilitado para ser médico, apesar de ter o Green Card? São duas questões separadas, né? A pessoa demonstrando a capacidade dela profissional, a experiência dela para a obtenção do visto. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que ter em mente é que não é pré-requisito, tanto para o EB1 quanto para o EB2, a pessoa ser licenciada para trabalhar naquela área dela aqui. Porém, se ela obteve um Green Card, como médico, por exemplo, ela só vai poder trabalhar como médico aqui se ela passar pelos exames que tem que passar de acordo com cada estado. Mas existem uma gama de outras coisas que esse profissional pode fazer que não envolve simplesmente ser médico, fazer uma cirurgia. Ela pode trabalhar com pesquisas, ela pode ser auxiliar de um médico, trabalhar dentro de um hospital, fazendo diversas outras coisas, até conseguir ser licenciado para trabalhar como médico. Alguns estados, por causa da pandemia, estão facilitando bastante que esses profissionais na área de saúde formados em outro país, que eles possam, de alguma forma, já colocar a mão na massa aqui nos Estados Unidos. Perfeito. Então, olha, o pessoal aí da área de saúde podem se animar, né, para fazer aí essas candidaturas, tendo em vista que é de interesse nacional a ida de vocês para os Estados Unidos. Bom, o pessoal tem perguntado aqui bastante sobre a questão dos valores envolvendo os processos. Eu já digo de antemão que vocês têm que marcar consulta, a gente tem que avaliar caso a caso, mas o Mark vai dizer aí pra gente acho que o valor das taxas governamentais do EB2 NIW. Exato. A pessoa,
ela não vai precisar fazer investimento, não tem investimento mínimo para EB1 e EB2. A pessoa vai gastar provavelmente com o honorário de um advogado e com as taxas do governo para analisar o processo. Para um EB2 de interesse nacional, essa taxa para analisar as qualificações daquela pessoa, $700. Tá? Aí a pessoa vai ter taxa aí com tradução, de repente com avaliação acadêmica para mostrar que é equivalente o bacharelado dela lá, corresponde a um bacharelado aqui. Então, essa parte de avaliação acadêmica não passa, acho que, de $500. Traduções, depende do volume de documentação que a pessoa tem. Entre $500 e $1.000, depende do tradutor. Então, como taxa do governo, 700. Depois que o processo é aprovado, aí ela vai ter ou taxas consulares, ou se ela estiver fazendo através de ajustamento de status, as taxas do ajustamento de status. Taxas consulares, que é no Inclusive, tem uma pessoa que falou isso agora. Tem preço diferente aplicando pelo Brasil do que pelos Estados Unidos, correto? Sim, né? Porque a taxa dentro do Change of Status é diferente da taxa aqui do consulado, né? Exato. A pessoa que fizer via consular, se eu não me engano, é 350 por pessoa da família. E para receber o Green Card, acho que vai ter mais $200 por pessoa. Então, e através do ajuste de status, acho que é 1.200 e pouco por adulto, e adulto assim, acima de 14 anos, e abaixo de 14 anos, 750. Tá aí as taxas envolvidas nesse processo e para aqueles que sempre fazem a tal da pergunta do E2 e EB2, vejam que o EB2 é um visto, né, que não tem um investimento substancial para ser feito, então vale muito a pena. Vamos abrir aqui então para responder as perguntas do pessoal. A gente já se estendeu bastante, né? 1h20 aí de conversa. Então, pessoal, quem quiser escrever as dúvidas aí que ficou da nossa explanação, façam. Já tem algumas aqui, o Marco vai dar uma lidinha aí e selecionar. Enquanto tu seleciona, Marco, eu vou falar aqui com alguns clientes meus que eu tô vendo perguntas sobre cidadania italiana. Eu vou marcar uma live, então, para falar sobre cidadania italiana, tá, gente? Mas só respondendo, o processo judicial de cidadania italiana está, sim, ocorrendo normalmente. O judiciário, apesar de ter prazos suspensos na Itália, está aceitando protocolos e, inclusive, designando juiz até mais cedo do que costumavam fazer antes da pandemia, tá? E agora a Itália está tendo a retomada aí da vida, então fiquem despreocupados. Teve alguém que perguntou sobre a questão da chamada do consulado de São Paulo, dos documentos. O consulado está começando a mandar e-mails pedindo documentos por e-mail, digitais, tá? Então se preparem. Vai lá, Marco. Tá. Tem uma pergunta do Paolo Scuderi. Perguntou que se é é meu possível. cliente. Tá. Paulo, você perguntou se é possível aplicar sozinho para o EB2 sem auxílio de um advogado de imigração. A imigração, ela, por ser um processo administrativo, não tem a necessidade de imigração, mas de um advogado. Mas também, por exemplo, eu não entendo nada de carro. Se der um defeito no motor do meu carro, eu não vou tentar consertar, que eu vou causar um dano maior. Então, a necessidade de um advogado com experiência, eu acho que é imperativo para casos de imigração. Advogados como o Marco, pessoal, porque, lembrando, o background dele de imigração é fenomenal, trabalhando nas 3 maiores agências americanas de imigração. Teve alguém que perguntou aqui sobre taxa de sucesso dos processos do escritório. Eu acho que isso nem precisamos mencionar, tendo em vista que temos um profissional tão gabaritado para lidar com as questões de imigração e que esteve dentro da imigração, conhece, né, todo o meandro e a cabeça dos oficiais que vão estar julgando o processo. Valor do investimento para o EB2, acho que a gente já comentou sobre isso.
por que uma RFE pode demorar mais para ser julgada do que o processo original de EB2 NIW. Então, para quem não sabe, RFE, o Request, quem fez essa pergunta é o Bruno Mazeu. RFE, para quem não sabe, é o Request for Evidence, é requerimento para evidências ou explicações adicionais. No curso de um processo, o julgador, se ele não estiver inclinado para aprovar seu caso, ou se ele tiver dúvidas relacionadas ao seu caso, ele pode emitir esse documento chamado RFE, que é requerimento, pedindo mais documentação para provar um ponto específico ou que você explique alguma coisa ali do seu processo. Via de regra, uma RFE ela demora menos para ser julgada do que um processo. Na verdade, não é que seu processo demorou a ser julgado, é que ele entrou na fila e ele demorou para chegar na frente do julgador. Tá? Não é que o julgador levou 8 meses para julgar seu caso, não. Quando ele apareceu na frente do julgador, ele até trabalhou rápido nele ali. Só que existe uma fila de processos ali que chegou antes da sua vez, por exemplo, e vai entrar na fila, não tem jeito. E aí depois, sim, a hora que ele começou a trabalhar no seu caso e ele emite uma RFE, geralmente, depois que você responde, geralmente a pessoa tem 87 dias, em média, para poder responder essa RFE. Depois que ela responde, via de regra, 3, 4 meses teria uma resposta positiva ou negativa sobre o seu caso. Perfeito. Acho que cliente teu dizendo que tu resolve o impossível. Então, que bom, hein? Que elogio. Como? O Alex Gold, ele acho que deve ser teu cliente, que ele falou que tu resolve o impossível. Alex, conta pra gente aí os segredos do Marco. Tá. O pessoal estava falando sobre se o Green Card ele faz perder a nacionalidade brasileira. Essa eu até vou me permitir responder e tu me faz as correções. O Green Card não tira a nacionalidade brasileira. O que faz a perda da nacionalidade brasileira pela Constituição Federal é a questão de pedir a naturalização estrangeira, se em alguns casos, né? Se morando no Brasil é líquido e certo. E naturalização, gente, não é cidadania, não é dupla cidadania, né? A gente aqui que trabalha com dupla cidadania italiana, portuguesa, polonesa, quando a gente adquire a cidadania de origem, ela é possível, a Constituição permite dupla cidadania, tripla cidadania, ou seja, acúmulos de cidadanias originárias. Naturalização é outro processo, outra figura jurídica, e a naturalização é vedada para brasileiros que estão morando no Brasil. Então, assim, tem muita gente que gosta de fazer o processo de cidadania italiana por naturalização pelo casamento. Quem me conhece sabe que eu não aconselho morando no Brasil. E sobre a questão de naturalizar americano, que é um processo possível depois de ser detentor de Green Card por um determinado período de tempo longo, né? Aí tem algumas implicações. Deixa o Marco falar. Desculpa, Gabriela, falar sobre a implicação de cidadania? Exato. É porque, assim, quando a pessoa está morando nos Estados Unidos e vai pedir a naturalização americana, quase todo mundo, né, faz, se teria alguma implicação ou não. Para a cidadania brasileira. Bom, eu acho que de repente o Cláudio Conago aí, que é um grande constitucionalista que está aí na live, ele sabe muito bem disso, ele poderia dar algum insight dele aí depois, Cláudio, mas eu acho que não é automático a perda da cidadania brasileira, naturalizando. Eu acho que teria que ter como teve no caso de uma cidadã brasileira que veio para cá, morou aqui, virou cidadã americana, ela aplicou para a cidadania americana, ou seja, ela não tinha, ela naturalizou, né? Diferente, ela não tinha dupla cidadania, ela naturalizou a americana e
e ela cometeu um crime aqui, ela cometeu um assassinato aqui e correu da justiça americana e, Matou o marido. exato, e foi para o Brasil. E os Esse Estados caso Unidos, ficou emblemático, né? Porque o STF acabou extraditando, né? Uma brasileira nata. brasileira, O exato. Cláudio, né? O nosso colega aí, falou que podemos fazer uma live sobre isso. Então, vou fazer o seguinte, Cláudio, está convidado para essa live, tá? Esse é um tema que eu adoro, que os meus clientes no escritório vivem perguntando se podem naturalizar ou não. E eu e o Marco, então, vamos nos abster, já que não somos assim tão Ótimo. especializados no direito constitucional. Mas só para deixar claro a questão de que green card não é naturalização. Então, o green card em si não tem nenhuma implicação na cidadania brasileira. E, Mark, pode ser green card holder o resto da vida, se não quiser virar americano? O resto da vida. A pessoa, por exemplo, alguns benefícios diferentes de um green card holder para um cidadão. A pessoa não pode votar. Tá. Se a pessoa for engajada politicamente e tem algum partido ou candidato que ele queira votar, ele não pode votar como residente, como green card holder. Inclusive, é uma violação grave do green card se a pessoa for lá e votar. E também não vai ter passaporte, né, americano, vai ser só não vai o ter cartãozinho. passaporte, exato, não vai ter passaporte americano, vai ter só o cartão. O que, assim, na lei, a pessoa ela só precisa do green card para entrar nos Estados Unidos. Ela precisa, quem tem um green card não precisa nem apresentar passaporte. Perfeito. Porém, as companhias aéreas exigem que a pessoa embarque com passaporte. Então, a companhia aérea não vai deixar a pessoa embarcar só com green card, por exemplo. Então, mas se a pessoa chegar aqui nos Estados Unidos só com green card, ela poderia entrar no país. E pessoas que, por exemplo, tem pessoas da comunidade europeia, por exemplo, da Áustria, em que ela vai ficar a perda da cidadania austríaca se ela tiver uma outra. Então, ela prefere continuar como green card holder sem pedir uma outra cidadania. Mora, trabalha aqui o resto da vida. Entendi. Bom, a Cássia Sandrin, que é nossa parceira aqui da Rotuno, está perguntando que se aprovando o EB2 e saindo o Green Card ou autorização de viagem, né? Qual o prazo que a pessoa tem para mudar efetivamente para os Estados Unidos, quando ela aplicou aqui do Brasil? Tá. Então, lembrando, quando a pessoa dá a entrada na petição de EB2, estando no Brasil ou estando aqui, ela sabe que ela vai esperar aí, em média, sei lá, 8 meses, 1 ano, para ter uma resposta da imigração. Então, nisso ela já está pensando, né? Já está se planejando. Então, teve um processo aprovado daqui a 1 ano. Quando tem esse processo aprovado daqui a 1 ano, a imigração daqui vai comunicar com o consulado americano no Brasil, informando o consulado que existe uma petição aprovada em nome dessa pessoa. Esse prazo da aprovação até a entrevista dessa pessoa no consulado pode levar 6 meses ou mais. Então, nós estamos falando aí de 1 mês e meio. A pessoa foi na entrevista, o oficial está tudo ok para ele, não tem impedimento nenhum, vou emitir o seu visto. O consulado não emite green card. Green card é só aqui dentro dos Estados Unidos. No consulado, a pessoa recebe um visto de residência permanente que se parece com o visto de turista. Só que está escrito lá, permanent resident. Esse visto ele é válido por 6 meses. Então, a pessoa tem 6 meses para entrar aqui nos Estados Unidos depois que recebeu esse visto no passaporte. A pessoa vem, geralmente ela vem com um envelope lacrado do consulado, onde ela vai entregar para o oficial da fronteira, o CBP Officer, aqui no aeroporto. Ali vai ter os exames médicos, vai ter várias informações pertinentes do caso da pessoa, onde o oficial ali no aeroporto, ela vai para a salinha, mas é uma salinha do bem, que ela já está com a petição aprovada, o visto já, onde o oficial ali vai anotar, pegar o endereço dela direito, confirmar se o endereço dela está correto, onde aí sim vai chegar o green card na casa dela.
aqui Perfeito. nos Então, Estados Unidos. 6 meses o visto lá do consulado está válido para fazer essa entrada. Eu acho que a gente Então, respondeu a pergunta da Karen. é, é. Pergunta aqui se o EB2, National Interest Waiver, tem validade. Desculpa, qual a validade do... A Ivana Nunes está perguntando se não sabe se perguntaram já para nós, mas qual é a validade do EB2 National Interest Waiver? Não Ah, tem, né? Validade. Tem? assim, depois que ele é aprovado, quando você tem uma petição I-140 aprovada, essa petição ela não tem prazo de validade, tá? Tanto é que, por exemplo, tem países que tem uma fila de espera gigantesca de vários anos, como os chineses, eles tendo, ou indianos, eles tendo uma petição EB2 aprovada, o caso deles não vai para o consulado americano na China imediatamente, porque eles têm uma longa espera. E essa petição está válida até quando chegar o momento deles. Perfeito. Né? Perfeito. Então, não tem validade a petição aprovada, se for essa pergunta. Ficou aqui a pergunta, não deu para entender. Pessoal, não sei, Marcos, se quiser selecionar mais de uma pergunta aí para a gente responder e finalizar, a gente vai deixar aqui, os contatos do Marcos estão no Instagram da Pique Law Firm, que está fazendo aqui a live com a gente. Acho que ele até escreveu nos comentários também o número de telefone. E a gente, os nossos aqui da Rotuna estão no nosso Instagram. Vamos deixar a live gravada nas nossas redes sociais, no YouTube também. E quem tiver mais dúvidas, quiser aprofundar mais esse assunto do EB1 e do EB2, ou de qualquer visto americano, né, que tenha essa vontade de mudar para os Estados Unidos, o Mark está à disposição aí para atendê-los em consulta e responder mais dúvidas. Sobre próximas lives, a gente não tem data ainda, mas olha, Mark, acho que está mais do que convidado, o pessoal está pedindo bastante aí para a gente Obrigado. fazer novas lives. Fico também com o convite aí para o nosso colega de fazer a live com ele sobre o direito constitucional e sobre cidadania italiana, pessoal. Semana que vem eu faço uma live, eu prometo, para falar sobre esse assunto. Maravilha, muito obrigado, Gabriela, pessoal aí que nos assistiu. Espero ter podido responder algumas perguntas, ter explicado certos pontos importantes aí da imigração para profissionais nos Estados Unidos. Pessoal, tem gente perguntando quanto custa a consulta. Olha, momento de pandemia, vocês devem aproveitar que as consultas não estão sendo cobradas, hein? Então aproveitem. Liguem para o Mark, liguem na Piquet, liguem aqui na Rotuno, a gente vai dar um jeito de encaixar todo mundo na agenda. Estamos trabalhando todos mais do que nunca, porque realmente tem bastante gente querendo sair do país. Né? E não se preocupem, falamos já no início, no meio da live, agora vamos falar no fim. Não se preocupem que a suspensão de imigração dos Estados Unidos é temporária, a imigração está funcionando e aceitando o peticionamento dos vistos, de qualquer tipo de visto, e que os brasileiros serem impedidos de ingressar nos Estados Unidos também é temporário. Né? Vamos torcer aí para a saúde da nossa população melhorar, esse momento delicado que estamos vivendo passar, e a gente logo vai poder retornar aí ao mundo das viagens e para os Estados Unidos, com certeza. Ótimo. O Paulo Scuderi está falando que é marcar aqui em Santos, perfeito. Vamos lá na Rotuno assim que a gente voltar do home office. Por enquanto estamos em home office, as reuniões são feitas aí online, pessoal, tá? Todos nós estamos trabalhando de forma online, em videoconferência, em calls, vendo o que é melhor para todo mundo. Tá, obrigada, Mark, por ter aceitado o convite. Estou muito feliz e espero que todos estejam bastante satisfeitos. Boa noite, pessoal. Se cuidem. Boa noite, obrigado, Gabriela. Boa Tchau, noite, tchau. pessoal.